Estamos de volta com o Dedinho de Prosa. Nesse último bloco, o professor Edônio Alves, meu colega jornalista, vamos falar sobre um tema muito interessante. Não como se discutia no começo, que era uma confusão, uma polêmica. Temos aqui dois brejeiros com duas visões do jornalismo. Ele com a da academia e do batente, eu só com a experiência do batente. E eu queria lhe perguntar, é importante, é fundamental para o jornalista ter o diploma? Wellington, tu sabe que essa... Vamos ter um papo aqui sem ninguém puxa sardinha para sua brasa. Até claro, porque, claro. No meu caso, eu já tenho meu registro de jornalista. Claro, sem dúvida nenhuma. Então, o que eu ia falando é que você sabe que esse tema, né? E você acompanhou, evidentemente, desde o começo dessa discussão. No começo foi confusão. Meio tensa, né? Foi. Então, é um tema meio polêmico, né? Que tem uma certa polêmica e tal, mas eu, sinceramente, não vejo polêmica nenhuma. Para mim, a minha posição é muito clara em relação a isso. Eu acho o seguinte, não é necessário você ter um curso superior para você ser jornalista. Ponto. Não é necessário. Você pode ser um excelente jornalista sem ter um curso superior. Aliás, você teve grandes profissionais com quem trabalhou em redação. Até porque o curso de comunicação é muito novo, a geração mais antiga não tinha, né? E deram bons grandes jornalistas do Brasil. Pois é. Então, assim, a princípio isso não é necessário, né? Agora, é necessário uma grande formação humanística, uma formação ética, isso é necessário. Que não necessariamente vem da universidade, pode vir ou não, né? Agora, o que eu quero dizer em relação a esse tema é o seguinte, numa democracia ainda engatinhando como a brasileira, que a gente tem uma série de deficiências institucionais, uma série de problemas no sistema econômico, no sistema empresarial, no sistema institucional, né, que aos poucos a gente está vendo que está se corrigindo, né, eu acho importantíssimo o requisito do diploma para que dê o mínimo de segurança, não só para a sociedade, mas até para as empresas também, de que aquela pessoa que está trabalhando com algo que é extremamente complexo numa sociedade contemporânea, né, dos meios de comunicação por excelência, que dê o mínimo de segurança de que aquela pessoa passou por estudos importantes que tem a ver com digamos assim, a explicação para ela, né, em termos de conhecimento, de que atuar como jornalista numa sociedade desse tipo, né, numa democracia complicada, né, que as democracias contemporâneas, não pode ser uma coisa simples. Não é uma coisa simples e que você pode fazer do jeito que você quer, entendeu? O jornalista hoje ele é um mediador fundamental entre a sociedade, né, e o poder, ou as formas de poder, e ele tem que saber exatamente o que está fazendo e quais são as funções e a repercussão do que ele está fazendo. Então, nesse aspecto, eu acho que a universidade, o diploma é importantíssimo. Eu tenho uma tese, a minha opinião sobre isso é o seguinte, a gente concorda de que para você ser jornalista não precisa de diploma nem curso. Agora, eu, editor de um jornal, eu não pegaria mais jornalista como eu entrei no jornalismo, de pega na rua, vem você, outra, eu levaria em conta a bagagem cultural do sujeito, é muito importante. Mas eu faria o que Cláudio Abramo fez na Folha de São Paulo. Cláudio Abramo começou a trazer gente das universidades com uma bagagem cultural muito melhor. E nessa leva veio o Vladimir Herzog do curso de filosofia, não é? Sim. Você poderia, talvez o mais certo fosse você ter um curso superior e com uma graduação a mais na área de jornalismo. Estaria resolvido a parada. Para mim é o seguinte, a minha posição é o seguinte. E outra coisa, me permita, não tem perigo de reserva de mercado, claro, porque você vai buscar, independente de diploma, de lei, você vai buscar jornalista no curso de comunicação. Claro, é outra realidade hoje. Se você pegar as redações da Paraíba hoje, 99% dos jornalistas que estão, pelo menos na área de jornalismo, em rádio não é assim, porque o curso de rádio é recente também, né? Mas na área de jornalismo, 99% dos profissionais são vindos. É quase 100%. É quase 100%. Na minha situação, que não é formado, não tem quase ninguém mais. Pouquíssimo, exatamente. Ou seja, o próprio mercado ele se regula pela lógica da excelência. Ele não vai contratar uma pessoa, né, como era antes, como você disse, claro que acerta, né? Grande parte acerta, mas também erra, né?
Se você ficar no pega na rua, também erra, né? É verdade. Então, a universidade é importante nesse aspecto, né? Formação. Agora, existe aquela história, por exemplo, aí eu não frequentei academia, não sei, de que o cara entra no jornalismo, se dá bem no vestibular, tira notas maravilhosas, mas não é da praia dele, não tem talento, não tem vocação. Existe isso também, acontece? Existe. Né? E como é que resolve? Não resolve, né? Não resolve. É porque o jornalismo, acho que, claro, quase todas as profissões, mas o jornalismo ele é um tipo de atuação, digamos assim, que exige determinados atributos, né? Que realmente, um deles... Tem muito a ver com músico. Pois é, exatamente. Ó, tem que ter intuição, né? O que a gente vai chamar de faro, de percepção jornalística do mundo e tal. Tem algumas coisas que, se a pessoa não vier com aquilo, ela acaba não funcionando. Tem muita... aí eu tenho as duas experiências na área de música, de tocar de ouvido. Sim. E estudei também. Para ser músico, você não precisa necessariamente estudar música. Às vezes você nem músico mas sua alma é de músico. Sim, claro, né? Claro. O seu ouvido é de músico, claro. Tal. Mas se você estuda música, você tem uma compreensão maior sobre o seu instrumento, sim, não é? Sim. A coisa é muito mais bem feita, sem entendeu? Nenhuma. Aí você diz, não, mas Canhoto da Paraíba não estudou música e era aquilo, mas ele seria melhor se tivesse estudado. Sem dúvida nenhuma. Isso pra mim é claro. Isso pra mim claro. Essa história, não, se botasse Canhoto numa academia, matava, não matava, não. Ele ia aprender. Se ele é capaz... Ele ia ser melhor ainda. Mas se ele é capaz de fazer aquilo que ele fez, sem o estudo, se ele estudar, ele faz 2 vezes melhor. Ele seria canhoto 2 vezes. Isso pra mim é muito claro. Assim, quando as pessoas vêm com esse tipo de argumento na música, né, e em qualquer coisa, eu tenho exatamente a sua posição. Claro que existem gênios como o Canhoto da Paraíba, como Hermeto Pascoal, algumas pessoas que, sei lá, ninguém sabe explicar, né, a genialidade e tal. Mas se essas pessoas também tivessem com elas o conhecimento acumulado que a academia dá, né, porque o que é a academia é a sistematização e o acúmulo do conhecimento naquela área da humanidade inteira. Não é? Aquilo, claro que vai ser útil. Tem gente que diz o seguinte, estudar nem sempre é bom para o músico, que Canhoto da Paraíba, se tivesse estudado, talvez não fosse canhoto, eu acho que ele seria muito melhor. E eu vivi experiência no violão e no trompete. Por exemplo, eu tive 17 aulas, apenas 17 aulas de trompete com Glaucio Xavier. 17 aulas não quer dizer nada. Mas o que eu aprendi nessas 17 aulas, eu fiz vídeo e botei na internet para atender uma necessidade que eu fui buscar na internet e não tinha, eu botei essa. Eu recebo constantemente e-mails de pessoas agradecendo e de trompetistas dizendo, Wellington, eu toco trompete há 20, 25 anos e não sabia disso. Não sabia como usar os mecanismos que o instrumento tem. Ele disse, rapaz, eu não sabia disso. Quer dizer, o estudo é sempre algo a mais e muito mais. Uma vez veio um camarada, se eu não me engano, da Tchecoslováquia e tal, no curso de canto da universidade. Foi dar uma palestra, aí eu me levantei e disse, cidadão, me explica uma coisa. Qual é a diferença de Frank Sinatra para Luciano Pavarotti? Ele disse, são 2 monstros sagrados, cantam demais, só que Pavarotti vai de avião e Frank Sinatra vai no barro. Ele tem muito mais dificuldade de chegar onde Pavarotti chega com a mais absoluta tranquilidade. Então, eu acho que o estudo só ajuda. Não sei se você concorda. Concordo plenamente. Eu acho que quem defende o contrário, para mim, acho que é burro, né? Porque não tem como você ter o auxílio de técnicas, né, de instrumentalizações, de conhecimentos sistematizados ao longo da história da humanidade naquela área e você não se aproveitar disso para melhorar. Então, a universidade é isso. O que é que ela é? Sistematização e acúmulo de conhecimento em determinada área. Sempre é óbvio que vai lhe ajudar. Então, você tem, claro que tem os gênios, como o Canhoto que você citou aí, o Hermeto Pascoal e alguns outros, né? Se essas pessoas também, na carreira delas, tivessem tido acesso a determinados conhecimentos, elas seriam muito maiores, isso eu não tenho a menor dúvida, você está corretíssimo. Sem dúvida nenhuma, isso vale para o jornalismo também. Vale para tudo. Agora, me diga uma coisa, qual é a diferença, é possível você dizer qual é a diferença de um pandeiro tocado por intuição, pela alma de músico, e um pandeiro estudado, ou é meio difícil de explicar?
Não, assim, você sabe, você é músico, você sabe disso. A música tem também uns mistérios, né? Então, por exemplo, existem músicos intuitivos, né? Que conseguem ser grandes músicos sem ter passado pela universidade, porque a maneira de relação dele com a música foi outra, o cara tem determinados atributos que outras pessoas não têm e tal. Beleza. Em relação ao pandeiro, você tem grandes pandeiristas, eu cito um caso aqui que é, inclusive, da nossa terra, que é Jacques do Pandeiro, né? E tem o Pernambuco do Pandeiro, que é outro pandeirista fantástico. São pessoas que não estudaram, digamos assim, formalmente a música e que revolucionaram a música no instrumento, né? E tem um outro caso, que é o Marco Suzano, no mesmo instrumento, que é o cara que fez as duas coisas. Estudou, como você está falando, e também é intuitivo. Você comparando, você diz que é melhor do que o outro. Não há melhor do que o outro, mas você percebe que... um tem algo a mais. Um tem algo a mais. Entende melhor o seu instrumento. Sabe onde quer chegar. Exatamente. Né? Sabe o que está fazendo e por que está fazendo, onde quer chegar. Faz uma relação do instrumento e da forma de tocar com a cultura. Sabe elaborar um pensamento sobre aquilo. Né? Então, e uma coisa é você tocar uma música por tocar e outra coisa é você tocar usando a técnica correta, sabendo em que contexto aquela música foi feita. Exatamente. Não é? Você ter uma compreensão maior da peça. Rapaz, eu terminei falando mais do que você, viu? Mas, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero lhe agradecer por essa entrevista. Outra hora a gente continua esse papo. Não, mas o papo, o bom é isso, que é papo, né? Papo não tem quem fala mais e quem fala menos. É verdade. Tá, num papo. Eu gostaria de agradecer o papo, né? Adorei a experiência e reencontrá-lo também, né? Numa situação informal, porque a gente se encontra muito lá na universidade, mas muito legal aqui a TV Assembleia. Está mexendo na cultura também, né? A partir de uma ideia de conversa, que isso é muito importante. Pois é, e você que gosta de chorinho, só para terminar, eu sugiro a você, se você não conhece, procura conhecer o choro número 1 de Vila Lobos para violão. Conhece? Belíssimo, claro que maravilhoso. Belíssimo. Então, o Dedinho de Prosa vai ficando por aqui, da próxima vez a gente vem com pandeiro e com violão.